Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel do Portal do Mundo aqui. Para quem não me conhece, acabei especializando nesse mundo do tiro, né? Principalmente em legislação e documentação sobre armas de fogo no Brasil. Também sou instrutor de armamento e tiro, instrutor de APH. E bom, estou me apresentando um pouquinho, mas vamos para o que importa. Galera, o canal ele é focado, né? Sobre legislação e documentação, inclusive os passo a passo para vocês aprenderem a fazer todos os processos relacionados tanto ao CR, né, ao CAC, quanto à defesa pessoal. E bom, se você gostar do canal, deixa o seu like, isso é importante pra gente. Se você gostar também, cogite se tornar um apoiador pelo Apoia-se, pelo Seja Membro, ou mesmo por Pix, inclusive tem até um link aqui, ou se você quiser pode usar o e-mail do canal. E bom, espero que eu tenha ajudado. Acessem esses links que estão aqui embaixo, tem sempre descrição de modelos de documentos, tem o nosso link de filiação também do Mercado Livre, para caso alguém queira adquirir um produto por lá, vai estar ajudando o canal também sem custo nenhum. E bom, espero que vocês gostem, um grande abraço, fui! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel do Portal do Mundo aqui. E bom, hoje dia 9 de abril de 2026 e como vocês sabem, foi publicado no Diário Oficial da União uma instrução normativa da Polícia Federal de número 330 referente à renovação dos CRAFs. Bom, como foi dito inclusive em resposta ao ofício da deputada Júlia Zanata, né? Passou um pouquinho do prazo, mas foi informado realmente o procedimento deles com relação à renovação dos CRAFs. E bom, é difícil falar sobre isso sem fazer a leitura, né? Então primeiro eu vou fazer para vocês a leitura do documento em si, que eu acho que é um ponto bastante interessante. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês. E temos aqui a instrução normativa. Inclusive algumas pessoas já me questionaram, Daniel, você está falando que foi publicado hoje, mas a data que está lá no documento que você mandou é 9 de março. Sim, a instrução normativa é de 9 de março e publicado no Diário Oficial da União na data de hoje, 9 de abril, na edição 67, página 77. Inclusive já testei, tá lá ok. Então pessoal, o que é a instrução normativa número 330? É uma alteração em alguns pontos da instrução 311, que estava até então regulamentando toda essa parte da atividade do CAC. E bom, este início aqui é o poder do diretor-geral para fazer este documento, né? E começa aqui no seu artigo 1º, a instrução normativa número 311, de 27 de junho de 2025 passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí ele põe as alterações que passam a vigorar a partir de hoje. O titular do CRAF iniciará o procedimento de renovação da validade do certificado de registro do certificado até 30 dias antes da expiração do prazo estabelecido no artigo 68 desta norma. Pessoal, percebam que ainda trata sobre a renovação 30 dias antes. Então, eu vou até frisar esse termo, até 30 dias antes. Isso significa que temos de agora até a data determinada por eles. E, bom, 30 dias antes aqui. Parágrafo único. Excepcionalmente para os CRAFs de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores excepcionais, concedidos anterior ao 21 de julho de 23, o procedimento de renovação observará o cronograma da transição previsto no artigo 81A. Então, peraí, teremos uma nova regrinha ali com relação aos CRAFs que venceriam agora. O artigo 81A. Os certificados de registro de arma de fogo, CRAF, de colecionadores, atiradores, desportivos e caçadores excepcionais concedidos anteriores à data de 21 de julho de 23 e válidos em 20 de julho de 2026 observarão o regime de transição para sua renovação escalonada.
Ou seja, teremos um escalonamento, ok? O prazo final para interposição do pedido de renovação dos CRAFs mencionados no caput ficará distribuído de forma escalonada ao longo de 12 meses, conforme as datas estabelecidas no anexo 1 deste normativo, definidas com base no dia e mês de nascimento do proprietário. Peraí, então teremos uma escala com 12 meses e de acordo com o mês de aniversário vai ser uma turma protocolando renovação, ok. O detalhe que, mais uma vez no parágrafo 1º aqui, eles usam o termo prazo final, e a gente vai entender o porquê um pouquinho para frente. Parágrafo 2. Os respectivos CRAFs permanecerão regulares no SINARM para todos os fins de direito, assegurando a posse regular do armamento enquanto aguardar o momento do andamento processual de renovação, conforme data limite estabelecida no anexo 1 deste normativo. Mais uma vez, põe data limite. O não cumprimento do prazo estipulado no anexo 1 deste normativo sujeitará o proprietário às medidas administrativas previstas no artigo 26 do Decreto 11.615, de julho de 23, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Ou seja, quem não fizer a renovação no prazo estipulado aqui vai ter sanção, inclusive penal. Parágrafo 4. A prorrogação do prazo procedimental previsto neste artigo não isenta o proprietário de manter durante todo o período o cumprimento dos requisitos legais de idoneidade, ou seja, não cometeu nenhum ato que faça você perder idoneidade, e capacidade técnica. Pessoal, esse termo aqui, capacidade técnica, muitos vão pensar, nossa, mas então eu já vou ter que ter laudo durante esse tempo? Não. Capacidade técnica, eu acredito que seja no sentido de habitualidade. E isso vai ser uma coisa que eu vou falar para vocês daqui a pouco também. Artigo 2. Este ato normativo entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União. Por isso que eu falei que entra a partir de hoje. Como eu disse, é de março de 9 de março, porém, foi publicado hoje, 9/4. Porque teve gente que até isso perguntou, Daniel, mas você falou que foi publicado hoje, mas está lá, 9 de março. Então, entenderam, né? E aqui tem o anexo 1. Dia e mês de aniversário do proprietário e a data limite para protocolo do pedido de renovação. Aos nascidos de agosto, 31 de agosto de 26. Bom, para quem ia renovar em julho, agosto. Um mês. Mas já deu uma janela para uma coisa que eu vou falar logo em seguida, porque se vocês perceberem, tem mais um arquivo aqui escondidinho. Setembro, outubro, tudo do mesmo jeito, ó. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Aí aqui veio já a piadinha. Ah, mas espera aí, quem nasceu em 29 de fevereiro? É CRAF infinito? Não. Entra aqui, vocês sabem que entra, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou de maio. Minha renovação seria 21 de julho de 26. Foi prorrogada até, pessoal, percebam bastante esse até que eu estou falando, porque vocês vão entender o motivo. Até 31 de maio de 27. No meu caso, eu ganhei praticamente 10 meses. Isso vai me ajudar ou não? Vai depender do se eu já estava com a documentação pronta, se não e tudo mais. E finalizando aí com o pessoal que nasceu em julho, que vai renovar em até 2 de agosto de 27. Ou seja, essa galera aqui ganhou literalmente um ano. E pessoal, se vocês perceberem, eu tô dando muita ênfase nesse até e limite, porque já perguntaram no Instagram, e eu já até publiquei lá no Instagram também. Isso aqui, ele colocou uma data limite para frente para você ter tempo de protocolar. Isso não quer dizer que você é obrigado a protocolar somente naquela data. Você tem de agora, não necessariamente agora, porque vocês vão entender no próximo arquivo, mas vocês têm de agora até essa data dessa tabela aqui. E, bom, como eu falei para vocês sobre habitualidade, nós sabemos que estava previsto pela Polícia Federal 2 janelas de habitualidade, que é de 2023 a 24, 24 a 25. 25 a 26 não estava previsto porque
nós não teríamos cumprido todo o período aquisitivo, digamos que da habitualidade. Porém, renovando de acordo com essa tabela aqui, pode ser que este período de 3 anos do terceiro grupo aquisitivo já tenha completado. Então, habitualidade a mais. Não deixem de fazer habitualidade de forma alguma. Lembrem-se que porque não é previsto para renovação de CRAF, mas é previsto para renovação de CR, então façam. E tá, falamos sobre isso, vamos lá então para o que é este outro arquivo que eu estou guardando segredo, né? E mais uma vez quero parabenizar, vou até mostrar para vocês, parabenizar aqui, ó, Dr. Marcelo Daimon, delegado de Polícia Federal, chefe da DELEARM do Rio de Janeiro. E por que eu estou parabenizando ele mais uma vez? Porque talvez arestas, né, pontas que pudessem surgir dúvidas, foram amarradas no mesmo dia, 9 de abril, por ele. Inclusive respondendo aí ao coordenador do ProArmas do estado do Rio de Janeiro, aos diretores de clube, associações e tudo mais. E aos próprios CACs, né? Isso aqui eu acho maravilhoso o que ele faz. Então estamos no ofício circular número 8 da DELEARM do Rio de Janeiro. E o assunto é renovação dos CRAFs e instrução normativa número 330. Prezados senhores, considerando os questionamentos recebidos por esta unidade na manhã de hoje, 9 de abril de 2026, e considerando a publicação da IN 330, que estabelece data limite, mais uma vez a palavra, ó, limite, para ingresso com o processo de renovação conforme notícia publicada no próprio site da Polícia Federal, né, no próprio Gov, resolvo expedir o presente ofício circular para esclarecer o que se segue. 1. A instrução normativa acima indicada estabeleceu uma data limite para ingresso com o processo de renovação do certificado de registro de arma de fogo conforme data de aniversário do colecionador, atirador ou caçador. Todavia, não estabelece obrigatoriedade de ingressar com o pedido somente nas datas apontadas. O que eu disse para vocês lá na primeira normativa? Você tem até, não quer dizer que você tem esta data para renovar. Em outras palavras, o interessado poderá ingressar com o seu pedido de renovação a qualquer tempo antes da data limite, não podendo, no entanto, ultrapassá-la. Perfeito. Isso aqui já amarrou uma dúvida que muitos teriam. Nessa toada, cabe informar que o prazo de validade do CRAF renovado será a contar da sua expedição pelo período de 3 anos, nos termos regulamentares vigentes. E bom, isso aqui eu até entendo o porquê que ele colocou, porque ia ter gente que ia questionar. Por exemplo, eu sou de maio. Eu tenho a opção de protocolar o meu processo em maio de 27. Na verdade, 30 dias antes, mas protocolar no meio de 27, que me daria meio de 28, meio de 29, meio de 2030, a validade do meu CRAF. Porém, se eu já tenho toda a documentação em mãos e eu quero protocolar agora, e mais uma vez, o agora não é agora, vocês vão entender o porquê. Se eu quiser protocolar agora, eu posso. Porém, se, por exemplo, deferir agora no final do mês de abril de 26, eu vou ter abril de 27, abril de 28, abril de 29. Ponto. A partir da data de expedição, 3 anos. Perfeito. Saliento que os processos de renovação de CRAF que deram ingresso no Sinarmicac seguem com falha de homologação. Então, sim, tiveram falha de homologação na renovação, assim como os que tiveram falha no pedido de CRAF de arma nova. Entretanto, não precisam ser renovados, permanecendo o documento válido nos termos das normas vigentes. Ou seja, se você já protocolou, não precisa protocolar de novo. Tá ok, vai ser analisado por lá. Porém, por fim, sugere-se, e reparem que está até em negrito, sugere-se aos que estão com seus documentos prontos que aguardem o início do funcionamento do novo sistema de controle previsto para o mês de maio. Então, maio, há previsão aí do portal PF, que vai unificar a questão de posse, CAC e também o passaporte. Eu acho que isso vai dar uma amarrada legal, porque se cai um, cai os três, né? E
previsto em maio para dar início no processo de renovação. Então, pessoal, para quem já está com documentação em mãos e quer já renovar, por quê? Ah, Daniel, eu acho que é a pergunta que eu mais recebi hoje. Ah, Daniel, porque eu já fiz o meu laudo. E se eu esperar a data que está na tabela, vai vencer o meu laudo, eu não vou conseguir renovar, eu vou perder. E aí? Renova já. Saiu o novo sistema de controle da PF, entra com renovação, garante os seus laudos. Então, pessoal, isso aqui tá excelente. Mais uma vez, parabéns pelo ofício do Dr. Marcelo, que eu acho que se tinha alguma aresta, algum detalhezinho ali, foi sanado. E bom, o intuito desse vídeo, pessoal, é realmente ler para vocês, porque às vezes nem todo mundo tem acesso a esse documento, e passar essas informações, esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Então, cuidado com relação à habitualidade, façam sempre. Ah, porque não era daquela janela, mas façam, garantam para vocês não terem dor de cabeça. Com relação também às datas, a gente entendeu já que temos até aquela data para protocolar, não quer dizer que a gente é obrigado a protocolar somente nela. Quem quiser protocola antes, protocola próximo, e aí a gente vai seguindo. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, é mais essas informações para vocês. Espero que mais uma vez eu tenha ajudado e, putz, fico muito feliz de poder ajudar todo mundo. O intuito do canal é justamente esse, né? Poder ajudar pessoas de bem. Então, espero mais uma vez que eu tenha ajudado. Grande abraço e até o próximo vídeo.